Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 54. Título: Não há falta de Deus no mundo, mas de homens, mulheres integrais. Desta vez, dada a extensão do texto do capítulo, vou dividi-lo em duas partes. Esta é a primeira. 1. Os 2 ou 3 de Macieira da Lixa que na tarde do segundo domingo de cada mês nos reunimos em nome e em memória de Jesus, voltámos a encontrar-nos em 10 de fevereiro de 2008, na casa da comunidade que nesta circunstância é assim como a sala em que Jesus pela primeira vez celebrou clandestinamente a sua Páscoa, em redor da mesa com os seus poucos discípulos e as suas poucas discípulas. 2. Entre parênteses. A narrativa dos 3 sinóticos e a do Evangelho de João não falam da presença das discípulas nessa Páscoa, porque então era próprio do uso social e cultural patriarcal e machista não contar nunca as mulheres nem as crianças, apenas eles, os machos. De resto, ainda hoje isso acontece, até na nossa Igreja Católica, que, como se sabe, só conta homens entre os bispos, os presbíteros e os diáconos. Mesmo os diáconos casados, só eles é que contam. As respectivas mulheres, nem que estejam presentes, não são referidas, nem contam para nada ao nível do ministério. Talvez contem ao nível de criadas, ou de zeladoras de altar, ou de catequistas dos putos, ou mesmo de cozinheiras, sempre que houver algum banquete lá em casa, com a presença do bispo ou do pároco, mas não entram no relato eclesiástico para a memória futura. 3. O encontro na tarde do segundo domingo não é clandestino, pelo menos pela nossa parte, mas na prática tem todo o ar disso. Nem as pessoas que vivem fisicamente mais próximas da casa onde ele acontece e que habitualmente a frequentam fora dessa hora, ou que já até vivem nela todos os dias, mas na sua liberdade de gente pós-moderna e ateia, não escutam o chamamento a assumir-se como dos 2 ou 3 que ali nos reunimos em nome de Jesus, se juntam à pequenina comunidade. Toda a gente sabe que o encontro acontece e como quem não quer a coisa é até capaz de ver quem nele se integra, mas a verdade é que depois o evita, a não ser o pequenino resto de um conjunto que já foi bastante mais alargado na freguesia. 4. Apenas este pequenino resto continua a manter-se fiel ao Espírito de Jesus, que nos convoca e faz de mesa conosco numa intimidade que é cada vez mais completa e por isso fecundamente reveladora e transformadora das nossas mentes e das nossas vidas. Somos muito poucos e pobres, sem grandes estudos. Eu sou o mais letrado, mas procuro viver o dia a dia no meio de todos e com todos como discípulo, como parteira, numa relação maiútica e fortemente marcada pelo afeto e pela partilha, por isso, sempre como quem serve e como quem recebe é evangelizado. E como quem recebe é evangelizado. As idades são diversificadas, mas predominam as pessoas de mais idade. E algumas são até portadoras de alguma deficiência, o que leva muitos dos que nunca se juntam a nós nessa hora a dizer que somos uma comunidade de poucos, de velhos e de tolos. Assim mesmo, e riem-se de nós, pelo menos nas nossas costas, ainda que depois, no dia a dia, nos procurem e nos queiram, recorram aos nossos afetos e à nossa disponibilidade militante e à nossa entrega às causas da humanidade. 5. O acontecimento é só por si um sinal na aldeia e no país, ao qual o barracão da cultura, a erguer-se já ali mesmo ao lado, a poucos metros, como uma dádiva concebida e dada à luz pela pequenina comunidade, através da associação As Formigas de Macieira, às populações e às pessoas de longe e de perto, que um dia o queiram fazer seu, e desse modo serem ainda mais pessoas com ele, nele e por ele, empresta, dá ainda maior ênfase. E não qualquer sinal, mas sinal de contradição, por isso, sinal inevitavelmente jesuânico e teológico, obviamente do Deus de Jesus, que, como tenho dito e nunca será demais repetir,
até porque as paróquias e as igrejas e religiões insistem na sua mentira de séculos e repetem sempre o contrário do que ele, Deus, gosta é de política, não de religião, nem dos ritos religiosos, porventura muito bem executados, a que todas as igrejas e religiões do mundo finalmente se resumem, neste aspecto, as missas católicas transmitidas em direto aos domingos, em certos canais de televisão e de rádio, constituem por si sós a mais expressiva confirmação imagética e sonora do que aqui acabo de escrever. 6. Muito menos Deus, o de Jesus, gosta do poder político e dos seus múltiplos e poderosos executivos. E hoje, ainda mais do que no passado, ele tem no grande dinheiro, o Senhor Deus Dinheiro, o seu maior rival ou inimigo. Problema, comecei eu por dizer aos companheiros, sentados ao redor da mesa da sala, nas palavras que partilhei à laia de saudação e de abertura, não é sermos apenas 2 ou 3 que nos reunimos aqui em nome de Jesus, porque é assim como 2 ou 3 estamos bem, que poderemos contar com a presença no meio de nós do próprio Jesus ressuscitado, do seu Espírito. Aliás, tudo o que não for assim já não é de Jesus, do seu Espírito Criador e Libertador. Começa a ser do institucional, do poder, sempre opressor, assassino e mentiroso, por isso o inimigo. 7. A Igreja, enquanto for de Jesus, não é outra coisa, 2 ou 3 reunidos em seu nome. Quando deixar de ser assim, já não é a Igreja de Jesus, ainda que se continue a chamar Igreja. Quando muito é a Igreja eclesiástica, uma instituição mais do sistema do mundo. Não é mais o sal da terra, nem a luz do mundo, nem o fermento na massa, nem a sentinela na cidade. É simplesmente terra sem sal, mundo sem luz, massa sem fermento, cidade sem sentinela. Por isso, mais do mesmo, uma espécie de apêndice religioso, algo a mais, e que sempre desvia, aliena das grandes causas da humanidade, quem lhe dá corpo ou a frequenta. 8. O problema, sublinhei com afeto e especial ternura, nos olhos, é se nós, embora continuemos a ser dos 2 ou 3 que aqui se reúnem, ainda não nos reunimos todos em nome de Jesus, mas em nome de outro, concretamente do rival de Jesus, do seu inimigo, em nome do tentador, que é capaz até de se fazer passar por Deus e por Cristo, não o de Jesus. Cita com frequência a Bíblia, mas só para melhor poder levar a água ao seu moinho. Este meu fraternal alerta deixou-nos a todos a refletir e em autoanálise. Foi por isso um alerta mais do que oportuno, porque podemos ser dos 2 ou 3 que fisicamente se reúnem, mas podemos ainda não ser efetivamente dos que vivemos todos os dias reunidos em nome de Jesus. E neste caso, somos na maior parte dos dias multidão, mais do mesmo, simplesmente. Não somos 24 horas sobre 24 lá onde estamos, vivemos e passamos outras tantas Páscoas vivas de Deus, o de Jesus, como o próprio Jesus sempre foi, é. E então Deus, o de Jesus, não estará a chegar ao mundo em nós e por nós, apenas o seu inimigo, o seu disfarce, o seu sósia, a sua máscara. 10. Mas isto é o que fazem habitualmente as paróquias e as dioceses, católicas ou não, que estão no mundo e são do mundo, quando ser dos 2 ou 3 que nos reunimos em nome de Jesus é estarmos no mundo, mas sem nunca mais sermos dele. A diferença é substantiva como a água do vinho, e é esta diferença que faz com que a pequenina comunidade dos 2 ou 3, lá onde acontecer, seja sinal, e sinal de contradição, por isso, de salvação do mundo, sacramento de salvação do mundo e de desmascaramento, enfrentamento do inimigo, do tentador. 11. Acrescentei depois ainda mais um pormenor substantivo nesta minha saudação ao encontro. Em verdade vos digo que hoje não há falta de Deus no nosso mundo, apesar de vivermos num tempo de generalizado ateísmo e com tendência a aumentar cada vez mais. O que hoje falta no nosso mundo são homens, mulheres,
integrais a valer. A maior parte das mulheres, dos homens hoje, crentes ou ateus, tanto faz, passamos-nos para o inimigo, vendemos-nos ao inimigo, fazemos-lhe o jogo, seguimos o tentador, vamos pelas suas propostas e ele, como inteligência de mente que é até capaz de recorrer a citações da própria Bíblia para mais facilmente arrastar com ele as pessoas e os povos. Chega a parecer que é perito em Bíblia, mas é o tentador da humanidade, o inimigo. 12. Não foi assim já como o próprio Jesus? Termina aqui a primeira parte deste capítulo, com o meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.